Bom, Cíntia, vamos começar com a primeira pergunta. E a pergunta é: você se considera jornalista ativista? Bom, boa pergunta. Eu me considero jornalista. Eu acho que esse termo ativista é algo talvez novo, né? Podemos chamar assim. Mas eu acho que o jornalista ele acaba se especializando em algumas áreas. Acaba falando mais sobre alguns temas que ele tem mais... eu acho que por causa dessa questão de se especializar mesmo, algo que ele tem mais contato, dependendo da área que ele atua, mas jornalista ele acaba atuando em todas as áreas, né? Então, acho que a gente se intitular, eu sou jornalista ativista, eu sou jornalista X, eu não me considero assim, né? E eu acho meio complicado a gente se intitular ativista. E você, o que você acha disso? Você concorda? Você também acha que você acha que se encaixa nessa questão de ser um jornalista ativista ou não? Eu não me considero um jornalista ativista. Eu acho que o trabalho que a gente faz na pública também não é um jornalista, não é um jornalismo ativista, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de classificar um jornalista como sendo um tipo de jornalismo ativista, assim, porque eu acho que ele pode ser benéfico em determinadas perspectivas, mas maléficos também em outras perspectivas, né? Se você for levar o ativismo para o lado da política, ele pode ser interessante, mas ele pode também cegar também. Por exemplo, agora a gente está em ano de eleição e pelo andar da carruagem a gente está percebendo que, né, vai ser uma eleição bem, enfim, catastrófica, assim, né? Porque 8 meses das eleições, não tem nada definido, né? Não tem nem candidato definido, alguns partidos que são, né, grandes. Que se você fazer um jornalismo ativista nesse momento e você não olhar não só para a dinâmica dos fatos, mas você ficar só defendendo bandeira ou só defendendo um candidatos, eu acho que isso é um pouco problemático, porque faz com que você acabe não lidando com os fatos, ou seja, há candidatos que estão aí com sérios problemas, né, de justiça, e há pessoas, e há meios de comunicação, e há veículos de comunicação, enfim, independentes, né, que a gente tem uma ascensão aí, né, de veículos de comunicação independentes que defendem com ferro e fogo, assim, né, achando que esse é um caminho, né, mas eu acho que é um pouco... Acho que você pode ser ativista, acho que você pode fazer um tipo de comunicação ativista, porém, eu acho que a gente não pode ignorar algumas coisas, assim, né? Eu acho que todo o ambiente ele vai ter ali o que é certo e o que é errado. Não é só porque você é ativista que você vai ficar fechando os olhos porque é errado, né? Eu até acredito assim, que essa questão do jornalismo, eu defendo mais a questão do jornalismo de qualidade, né? A gente produzir conteúdos, dar voz àqueles que não têm, né? De buscar dar uma informação com qualidade, né? Então, acho que quando você entra muito no ativismo, às vezes você pode perder um pouco isso, né? De defender tanto uma causa e no fim não dá a informação completa e necessária, né, que se precisa. Mas vamos lá, eu vou aproveitar, vou pegar uma cartinha aqui, vamos ver o que a gente tem.
A agência pública, né? Você já falou um pouquinho do que você acha, né? Que acha que a pública não é ativista. Ao produzir reportagens com narrativas diferenciadas da imprensa hegemônica, faz jornalismo ativista? Não, né? Porque eu acho que a pública ela acaba primando muito por histórias que são histórias que acabam não tendo espaço dentro dessa imprensa, desses meios de comunicação mais tradicionais, assim, né? Que dominam desde sempre, enfim, os meios de comunicação de massa, né? Mas aí escolhendo, né, essas pessoas, escolhendo essas histórias, né, a gente acredita que a gente consegue pautar, na verdade, assim, sabe? E não é por conta de um ativismo. É porque a pública, por exemplo, a gente está com um especial agora que é um especial que chama Amazônia Resiste, que 7 equipes de repórteres saíram em alguns estados do Brasil, alguns estados não, Mato Grosso e Pará, e Brasília, para conversar com algumas lideranças indígenas. E você, atuando dentro dessa perspectiva de cobertura indígena, isso não quer dizer que você seja um ativista, mas você está trazendo para o debate, está trazendo para a narrativa de produção jornalística assuntos que a grande mídia não está pautando. E aí, só que para você pautar também a grande mídia, você precisa fazer jornalismo, trazer um mínimo de imparcialidade dentro do que você produz, tratar com profundidade, conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, ir a campo. E isso demora, e isso custa. Você acha que é mais um jornalismo investigativo, no caso da pública? A pública, ela trabalha essencialmente com jornalismo investigativo, através não só de busca de história, mas busca de dados. E aí a bandeira, vamos dizer assim, né? O pano de fundo disso tudo é violações de direitos humanos. Que aí você vai para diversas perspectivas. Pode ser indígena, pode ser campo, pode ser urbano. Enfim, depende de onde está acontecendo a violação de direitos humanos. Aí é difícil você caracterizar isso como um ativismo, assim, sabe? Eu acho que não é. A gente, na pública, a gente acaba lidando com diversos temas e, por lidar com esses diversos temas, a gente entende que não dá para considerar nosso jornalismo como um tipo de jornalismo ativista, assim, né? Vou de outra pergunta. Emenda aqui, porque senão a gente não para. Cíntia, como é fazer com que coberturas jornalísticas não apuradas pela grande mídia tenham repercussão? A grande mídia ela acaba se pautando muito, não só no factual, mas entrando no caso, por exemplo, a gente da Agência Mural, que cobre as periferias da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo também, traz o que a grande imprensa não vê. Por exemplo, a gente traz a voz do morador. Muitas vezes na grande imprensa a gente vê que na periferia só tem violência, as pessoas que moram lá são estereotipadas. E o nosso papel no jornalismo é trazer isso, mostrar que lá acontecem outras coisas. O papel da agência é esse, é que os outros veículos, né, que a grande imprensa e outros veículos também possam falar desse outro lado da periferia. Não só de São Paulo, mas como do Brasil todo, né? Porque a gente vê a periferia como algo violado, né? Como se lá só tivessem coisas ruins, que não acontecem coisas boas, mas lá tem boas histórias para serem contadas. Acontece a arte e a cultura na periferia, por exemplo, de São Paulo, especificamente a Zona Sul, que é a região que eu acabo acompanhando mais por ser correspondente de lá. Acontecem coisas fantásticas e tem toda essa participação dos moradores, da comunidade como um todo, e isso geralmente não é visto na grande imprensa. E como fazer com que isso chegue até a grande imprensa? É a gente dando essa voz, tendo esse espaço, fazendo reportagens, matérias com qualidade. Quando a gente faz isso, eu tenho até alguns exemplos de que várias matérias que a gente já fez na agência, dentro do blog Mural, no 32SP, que também é um dos canais que a gente tem, de sermos procurados por outros veículos querendo os nossos personagens, né, as nossas fontes, para poder fazer matéria sobre aquele assunto. Quando isso acontece, a gente vê o nosso papel sendo realmente realizado, né, que a gente cumpriu a nossa missão,
de que a grande imprensa está falando de determinados assuntos que antes a gente não via. Então, eu acredito que é um caminho de formiguinha, né? Que a gente vai, através da agência, nós todos somos comunicadores, profissionais, mas que somos moradores também das regiões que a gente escreve e é correspondente. E isso talvez é um diferencial para a gente ter esse olhar e despertar de outros jornalistas de que vale a pena falar sobre outros assuntos e que tem muitas histórias ainda a serem contadas do que ficar sempre repetindo só desgraça, né? Só coisas ruins, né? Porque tem muita coisa boa aí para ser contada. E qual que é o perigo dessa estereotipação da periferia pela mídia? Então, o perigo, não vou dizer que é um perigo, mas pensa no morador, né? Que, sei lá, eu sou do Jardim Ângela, e aí quando eu encontro uma pessoa, não sei, vou em algum lugar e falo, eu moro no Jardim. Nossa, você mora lá, eu já passei por várias situações disso, né? Desde a minha adolescência. Nossa, você vê morrendo muita gente lá, tem muito assalto. É uma região como qualquer outra na cidade de São Paulo, né, que tem pessoas, né, engajadas, tem pessoas trabalhadoras, batalhadoras, e o perigo é isso, é estereotipar, é alguém achar porque você morar em tal região, você também você lida com a violência o tempo todo, você está acostumada que isso é uma rotina na sua vida, e não é bem assim. Né? E aí eu vejo perigo nisso, é estereótipo, né? A gente não precisa, não é você vê alguém porque ela mora em tal lugar que ela é de tal forma, né? Então precisa conhecer, a gente precisa saber que não é assim. Vamos lá, agora eu vou passar a bola para você. Você trabalha com reportagens investigativas. Como é dar voz às pessoas que normalmente não são escutadas pelos veículos de comunicação? Pois é. Olha, meu nome é José Cícero da Silva. Nordestino até o osso, né? Eu cheguei em São Paulo em 1985, junto com a minha família, vindo de Agreste, interior de Pernambuco. E fui direto para a Zona Sul de São Paulo. Morei 27 anos no Jardim São Luís, estou morando há 6 anos no Capão Redondo. E eu sempre fui a pessoa que não tive voz. E através da pública, através do meu trabalho, através das reportagens que eu faço, hoje eu me deparo, por exemplo, eu fui fazer uma reportagem um ano retrasado no Pará, numa região que chama São Félix do Xingu. No segundo dia que eu estava lá, uma das mulheres falou para mim, ninguém nunca veio aqui falar com a gente. O ano passado, nesse trabalho que a gente está fazendo do Amazônia Resiste, eu fui numa aldeia que chama Chicrim do Cateté, no Pará também. E o cacique também falou a mesma coisa. Ninguém veio aqui falar com a gente. Os veículos de comunicação local que foram até lá foram a pedido de empresas, enfim, né? Grandes mineradoras que têm uma forte atuação no território. É uma responsabilidade muito grande, na verdade, você... Por mais que você não chegue na perspectiva de levar uma expectativa para aquela pessoa que o problema dela será resolvido, porque pelo menos eu nunca vou com essa abertura, né? Não estou indo para resolver o problema de ninguém, estamos ali para tentar entender um pouco dos fatos e levar isso adiante. A pessoa ela já se predispõe, assim, sabe? E isso dá uma carretada assim, de responsabilidade. Porque, às vezes, é a única voz que a pessoa realmente tem, sabe? É a única esperança que a pessoa tem. Pô, estamos com o rio aqui poluído. Está caindo minério aqui de níquel todo dia no nosso rio. E a gente está falando, a gente está indo para a porta da mineradora, estamos fazendo manifestação, ninguém está ouvindo. E aí, se ninguém está ouvindo, aí chega você, sabe, predisposto a ficar lá, a conversar com as pessoas, a olhar no olho... A comer junto com as pessoas depositam aí querendo ou não depositam, sabe, uma certa fé de você, enfim, levar o problema adiante, que aquilo ali seja resolvido. Então, eu acho que é uma responsabilidade grande, ela é atribuída, eu me senti que foi atribuída a mim como repórter, mas, de certa forma, eu tento separar ao máximo isso, assim, sabe? Saber até onde que eu consigo ir também e até, sabe? Porque é isso, né? Eu acho que você trabalhar também com
com jornalismo, onde você tem como viés fazer denúncia de violações de direitos humanos, isso, de certa forma, acaba sendo um pouco frustrante também, né? Porque você vai lidando com coisas que você não consegue, enfim, resolver, né? E as pessoas querem que você meio que resolva isso, assim, né? Eu vou te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: como fortalecer prática jornalística vinculada à noção de cidadania? É fundamental a gente entender o quanto o jornalismo ele contribui, né, para a formação não só da cidadania, mas também das pessoas terem uma opinião sobre determinados assuntos, serem informadas sobre determinadas situações, e através de uma matéria, uma reportagem que a gente faz, consegue fazer com que a pessoa desperte ali o interesse sobre determinado assunto e buscar mais informações e ir um pouco mais além. Então, eu acredito que a informação, ela acaba contribuindo nessa formação da cidadania, do cidadão, quando ela é feita com qualidade, né? Vamos pensar no período de eleição que a gente está chegando aí, dando informação sobre um candidato, sobre a situação que tem em determinada região, um bairro, a situação ali é precária, que tem vários vereadores que não fazem o seu trabalho ali realmente. Isso você já está contribuindo para que a pessoa exerça a sua cidadania, olhando para o seu próprio bairro, o que ali precisa ser feito e como ele faz para que aquilo melhore e o quanto ele conheceu o candidato ou quem ele votou é importante para que esse tipo de coisa seja cobrada, né? Que as melhorias ali na sua região seja, né? A gente começa da parte ali do meu bairro, da minha rua, que aí a gente pode talvez, né, chegar na questão do país. Então, para fortalecer isso, acho que a gente precisa começar ali do que está mais próximo da gente, do que está mais caminhando e eu acredito que o jornalismo ele contribui muito para isso, mas quando ele é feito com qualidade e com o dever realmente de informar o seu leitor do que realmente é necessário, dando atributos, né, para que isso seja feito da melhor forma possível. Né? É uma coisa que a gente aprende na escola também. Eu acredito que quando eu estudei em escola pública, essa questão de cidadania foi muito forte, ela cresceu muito comigo, dos professores sempre mostrar para a gente o quanto é importante você exercer esse seu papel, né? E como você, no seu contato com a família, com os amigos, isso vai crescendo. Eu vou aproveitar, já vou enganchar aqui com uma outra pergunta, que quais os desafios de trabalho com jornalismo de causa sem temer pela censura e perseguição? Né? Então, acho que como que você vê esse lado, né, da censura no jornalismo, no seu trabalho, né, da experiência que você já tem? Eu acho que a primeira coisa, você tem que tomar cuidado com as histórias que você está levantando, assim, sabe? E aí depende um pouco. Por exemplo, se você está investigando empresas, onde você precisa ser calçado com vários documentos, com dados, com informações, com fontes fidedignas. Isso você precisa ter muito material, você precisa estar muito embasado para soltar essa reportagem, né? Então isso, e aí é importante ter um campo jurídico apoiando o repórter nesse sentido, sabe? Porque, enfim, o repórter ele não é jurista, né? Não é advogado. Então é importante ter alguém que olhe esses papéis, que olhe, que fala, é isso, sabe? Que dê uma orientação mínima para você. Então acho que o primeiro passo é você estar preocupado com isso. E aí eu acho que tem que entender também qual que é o fato, o que você está investigando, o que você está abordando, o que você está levando à frente em relação, por exemplo, a essa empresa. A empresa ela pode ter milhões de problemas, mas se você está investigando fato X, você está investigando fato X. Vou voltar a essa questão do Rio, que a gente estava, enfim, investigando uma situação onde que a empresa estava
jogando dejeitos de níquel dentro do rio e contaminou o rio, enfim. Tem laudo da Universidade Federal que já comprova isso, tem um médico que acompanha os índios há 40 anos alegando isso, dizendo, já tem laudo de saúde, tem laudo da universidade, tem Ministério Público em cima do caso. Então, tudo isso, toda essa documentação, toda essa base, é importante ela estar bem consistente. Porque se a empresa, óbvio, que ela vai tentar se defender. Não que você esteja atacando. Mas já aconteceu, ou nesse caso, de alguém tentar barrar alguma informação que vocês tenham encontrado? A pública, a gente nunca sofreu um processo lá até hoje, assim. Justamente por isso, eu acho, por conta de ter essa preocupação, entendeu? Porque a empresa, ela está prejudicando os indígenas, mas a empresa, ela não é minha inimiga, entendeu? E ela não é inimiga do povo indígena, por exemplo. Ela tá cometendo um crime. O crime dela é o quê? Jogar dejeitos de níquel dentro do rio. Ela não pode fazer isso. Esse é o crime da empresa, entendeu? Então, você tem que pegar material consistente onde que você comprove isso. Entendi. Então, isso, por mais que venha situações onde que a empresa queira processar depois, onde queira, sei lá, censurar depois, dificilmente ela vai ter como fazer isso. Porque você já está bem calçado, você já tem uma base muito, muito consistente, entendeu? Agora, se está mal apurado, se enfim, a história não está bem embasada como deveria estar, aí corre mais risco de a empresa entrar. As empresas têm grupos de advogados, né? Então, eu acho que tem que se preocupar mais com essa base, como que você monta isso, e aí você aí você, enfim, faz as coisas acontecerem, né? Mas a gente nunca, na pública, a gente nunca teve nenhum problema de processo de alguém tenha tentado censurar, assim, né? Há alguns grupos mais radicais, né, que tentam atacar de alguma forma, né? Mas, enfim, também são grupos que atacam todo mundo também. Não interferir, né? Então, na informação. Né? Não interfere no nosso trabalho, no cotidiano ali do nosso trabalho. É isso. Bom, vamos de pergunta agora. Cíntia, a imprensa ativista propõe um trabalho colaborativo e propagável? Bom, José, é o seguinte, eu acho que essa questão do jornalismo ativista e o jornalismo colaborativo, eu acho que eles são bem próximos no sentido em que a gente defende uma causa e que na colaboração você consegue ter mais embasamento, ver informações de vários lugares e ali você conseguir, acho que essa questão da agilidade, da gente apurar mais a informação e aí ele acaba se propagando mais, né? As coisas chegam mais rápido. Mas eu vejo um problema aí na questão de apuração, às vezes, dessa questão de colaboração, nem sempre a apuração dela é feita com tempo hábil para realmente checar aquela informação, se ela realmente aconteceu. Então, hoje a gente vê alguns casos de notícias que não são verdadeiras, né? Então, acho que é um cuidado que precisa ter. Mas quando a gente tem esses dois são feitos com qualidade e com consistência, ela realmente pode contribuir melhor, né, para que essas notícias sejam feitas com qualidade e propagadas de forma mais fácil. Né? Vamos partir para outra, vamos mudar o tema aí. Você acredita que no jornalismo de soluções, que consiste em não apenas explicar o problema, mas propondo maneiras de melhorar a situação? Eu acho o jornalismo de solução perigoso. Eu acho perigoso, assim, porque volta um pouco, assim, do que a gente estava falando agora há pouco, porque que solução que você vai propor para o outro, assim, né? Assim, pensando na perspectiva do que a gente trabalha, que é violação de direitos humanos, que solução que você vai propor para o outro, sabe? Se você não sabe nem o que você está fazendo, se vai surtir algum efeito. Eu não sei se é um caminho, assim, jornalismo de solução. E eu desconfio muito também desse termo, assim, sabe? Não sei nem como elaborar muito, porque eu acho que jornalismo, ele é jornalismo. Eu acho que o que vai variando disso, eu acho que, sei lá, a gente pode ser conversado, mas
precisa apurar bem as informações, precisa ir atrás das histórias reais, conversar com as pessoas. Aquela velha máxima, né? Que é tipo, você de fato dá voz a quem não tem voz, né? Quem está precisando da voz, dá visibilidade a casos que não estão aí, né? Denúncia de violação de injustiças, assim, sabe? Eu tenho um exemplo, teve uma vez que a gente no blog Mural, teve um correspondente que fez uma matéria falando sobre os buracos lá na rua, né, que tinha muita enchente. E após a matéria, né, buscou a questão da prefeitura para poder avaliar essa... né, por que a situação estava ali e nunca tinha sido feita nenhuma solução para ali. Após a matéria ser publicada, eles acabaram resolvendo esse problema, né? Então, eu acredito que, às vezes, tem algumas questões que isso é possível, mas não que é o papel fundamental fazer isso né? Não, nós vamos resolver o problema, mas em algumas situações ele acaba contribuindo. Se for ver, é a denúncia você tem direito a ir e vir. Você está denunciando que você não consegue mais passar naquele lugar, né? E aí, quando você pega a periferia, você vê que isso, na verdade, precisa ser falado, né? Por exemplo, esses dias eu estava vindo para o centro e aí passei 9 horas da manhã na Oscar Freire e tinha um buraco. Quando eu voltei 10h30 já estava tudo fechado. E na quebrada tem buraco que está lá há anos, entendeu? Uhum. Então você precisa falar daquilo ali. E às vezes o jornalismo ele tem essa função, uma denúncia, né? É uma acaba denúncia. Contribuindo para que isso Pois seja é uma resolvido. denúncia. Você não está começando a conversa já pensando em solucionar, entendeu? É uma denúncia. Eles poderiam arrumar e poderiam não arrumar. Infelizmente é isso. Bom, quero te agradecer pelo bate-papo. Legal. E fica uma próxima aí para a gente estender um pouco mais desse assunto. Prazer, satisfação em conhecê-la.